Fala pessoal, sou o Ederson. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para falarmos um pouco de Lombok. A ideia aqui é apresentar é, alguns erros ao trabalhar com Lombok, algumas más práticas e mostrar algumas boas práticas para a gente estar trabalhando com ele. A ideia do vídeo foi por ver vários códigos no qual eu trabalho, já trabalhei, códigos de alguns fóruns também, utilizando anotações do Lombok de forma às vezes desnecessária, deixando o código ainda mais sujo com métodos, propriedades que não são utilizadas dentro do nosso projeto. Então o objetivo é termos um projeto, o nosso código mais limpo possível, sem códigos mortos, né, digamos assim. Bom, aqui eu não vou falar o que é Lombok, como que ele trabalha, onde que ele vive, o que que ele come, etc. Aqui um pré-requisito que você já trabalhe com Lombok, conheça as definições dele, seja avançado ou seja básico. Caso você não conheça, dá um pulo na documentação do projeto, é bem simples. E depois volta aqui para você estar compreendendo o objetivo. Beleza? Bom, vamos para a prática aqui. Vou criar um. Bom, eu tenho antes de começar, temos um projeto aqui bem simples, não tem dependência nenhuma, apenas a dependência do Lombok no projeto, tá? É, Vamos fazer um, um exemplo prático aqui. Vou criar primeiro um pacote aqui, sei lá, chama esse pacote modal não, né? Model de model aqui. Ah, vou criar aqui uma classe aqui, sei lá, order. Não, pode ser Pearson mesmo. Beleza. O primeiro ponto aqui, pessoal, o que muitos devs já têm costume de fazer no momento que cria uma classe nova no projeto. Ele nem cria o corpo da classe, o que essa classe deve ter. Antes de tudo, ele já vem aqui e já anota a classe com algum tipo de anotação do Lombok. Ou seja, a mais utilizada do Lombok é de fato a anotação @data. Essa daqui. É a anotação mais comum que a galera usa aí. Mas, já adianto, é uma anotação que eu digo muito arriscada, porque ela traz junto com ela um conjunto de outras anotações. Por exemplo, get, set, equals e hashcode, toString. Então, eu considero uma anotação muito arriscada. Mas vamos seguir aqui o nosso roteiro de como eu já vi e vocês provavelmente já viram também em alguns projetos. Então, antes de tudo, o cara já manda aqui uma anotação @data no projeto. Aí sim, aqui ele vai criar o corpo da classe. Bom, aqui eu vou ter, sei lá, nome, last name e só. Só isso aqui. Aí o cara também vem aqui e me manda, eu quero um construtor aqui com todos os campos aqui para facilitar a criação do meu objeto, né? Bom, tá bem simples a nossa classe, né? Bem limpinha, tá vendo? Não tem aquele clichê daqueles monte de métodos aqui que a gente teria que criar na mão. Então o Lombok facilita a nossa vida, né? Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Lombok, isso aqui é apenas visual para você. Na hora que você compila a classe aqui para executar, o Lombok vai transformar essa classe numa classe concreta Java. Então, como a gente consegue ver isso? Existe um plugin muito legal aqui que é o Dlambok.
Sugiro vocês instalarem. Ele vai converter as anotações do Lombok nas propriedades de uma classe Java concreta. Vamos converter, vamos ver o que aquelas anotações geraram aqui. Bom, a gente tem as nossas duas propriedades, temos aqui o nosso construtor com todos os campos, temos nossos gets e os sets. Ó, temos também um equals e um hashcode com esse método protegido aqui também. E temos aqui um método toString padrão, né? Então, olha o tanto de código que foi autogerado pelo Lombok em nossa classe. Apenas para 2 campinhos. Olha o tanto de código que ela gerou. Vamos voltar aqui na anotação do Lombok também. E detalhe, já vi muito também galera utilizando aqui outras anotações. Builder. Sei lá. Deixa só o builder aqui. E entre outras, a galera faz uma salada aqui, sabe? É tudo para usar a facilidade do Lombok, mas eles não olham o quanto de código desnecessário você está gerando no seu projeto, que você nem utiliza. E quando aparece um bug, não é impossível, mas você vai levar um bom tempo depurando para você identificar o problema com essas omissões de código que o Lombok nos traz. Então vamos voltar aqui apenas essas duas anotações. A gente viu o tanto de código que ela gera, né? Vamos voltar aqui de novo. Somente essas duas anotações geram esse tanto de código aqui. Então, isso aqui, para mim, é uma má prática. Antes de tudo, para você utilizar o Lombok, você deve se perguntar: eu estou criando essa classe, o que essa classe vai fazer? O que eu preciso de acesso a ela para me trabalhar na regra que eu estou criando, no contexto que eu estou definindo e etc. O que eu preciso para me estar trabalhando com ela? Esse tipo de pergunta é muito pertinente porque evita muito problemas futuros, né? Como a gente pode ver os códigos que foram gerados. Vamos voltar aqui e vamos refazer essa pergunta. Olha, aqui a gente tem o nosso construtor padrão, ok. Temos os gets e os sets, ok. Temos os equals e hashcode e os toString. Primeiro ponto, esse toString, dificilmente você vai utilizar ele no seu projeto da forma que ele está, gerado dessa forma. O toString, você vai utilizar ele dessa forma, sei lá, num teste que você vai fazer, um teste unitário, ou num log que você quer logar para identificar os valores e etc. Mas se você realmente precisar de um toString bem implementado para um contexto de negócio, você provavelmente, com certeza, vai sobrescrever esse método. Às vezes em alguma regra que você cria um polimorfismo bem implementado, você vai sobrescrever esse método. Então você realmente dificilmente vai precisar do toString da forma que ele está. Outro ponto, esse equals e hashcode que ele autogera. Possivelmente você nem necessita dele, dependendo da forma que você vai utilizar essa classe. Ou se você precisar, você vai precisar ele num contexto diferente, numa implementação diferente, não considerando praticamente todos os campos que estão aqui e etc. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, porque são códigos que estão aqui e você basicamente não vai utilizar. O que eu considero uma boa prática quanto a isso? Bom, eu vi a minha classe, vi o propósito dela e eu sei o que realmente preciso dela. Então eu vou utilizar apenas as anotações do Lombok que eu realmente preciso. Antes de entrar da gente reescrever isso daqui numa forma mais bem estruturada, com uma boa prática, vamos mostrar alguns problemas que isso aqui pode acontecer. Por exemplo, o @data, eu acho bem perigoso utilizar ele sem ter essa visão do que ele gera
e se realmente você precisa de tudo aquilo. Por quê? Aqui a gente pode ter um problema ao utilizar ele com coleções. Exemplo. Bom, vamos demonstrar aqui um problema que a gente pode ter ao utilizar esse objeto em coleções com um arroba data, né? Vamos lá, como é que eu vou mostrar esse exemplo? Acho que eu vou criar um teste unitário aqui, né? Vamos vir aqui. O IntelliJ tem um atalho aqui para criar, cara, eu esqueci o atalho, velho. Deixa eu ver. Acho que é isso aqui, hein? Não. Mas dá para criar aqui com Generated Test. Beleza. Vamos criar um teste unitário aqui, só para exemplificar esse problema que pode ocorrer ao trabalhar com coleções com o objeto anotado com arroba data. Isso aqui, pessoal, eu estou seguindo um roteiro da pessoa que anotou isso aqui com arroba data, mas não sabe o que o arroba data está trazendo incorporado a ele. Ela não precisa de todos aqueles códigos autogerados que a gente viu aqui. Então, aqui eu vou exemplificar um problema semelhante a esse, quando o desenvolvedor não tem noção do motivo de estar utilizando o arroba data ali. Sei lá, vamos pôr um nome aqui, sei lá, duplicado. Beleza. Então vamos aqui. E outra coisa, também eu vou mostrar o design ruim que está esse modelo aqui, com arroba data e esse all-args constructor. Vamos lá. Então vamos aqui criar um objeto 1. Vamos criar uma instância desse objeto e vamos, através do construtor aqui, sei lá, fulano de tal, sobrenome da Silva. Vou criar uma segunda instância de um objeto, desse objeto, chamo ele de person 2. Aqui, fulano de tal também, da Silva. Beleza. Então temos aqui dois objetos criados, né? Vamos criar uma coleção do tipo list aqui. Opa, vamos criar uma lista de person aqui. Vamos chamar o nome dela aqui e vamos colocar esses dois caras dentro dessa lista. Opa. As lists, person 1. Oh meu Deus, person 2. Tô com um notebook aqui, cara, e tá complicando a digitação. Vamos criar aqui um novo tipo de coleção, que é um set de person. Chama ele de person set e vamos instanciar ele aqui e vamos passar no construtor desse hash set a nossa lista. Beleza. Qual é o objetivo desse teste? Olha, a gente está adicionando dois objetos diferentes dentro de uma lista e estamos pegando essa lista inteira com dois objetos, dois elementos, colocando dentro de um outro tipo de coleção, que é um tipo set, de person também. Então, ambos têm que estar iguais, com dois elementos. Então, vamos fazer um aqui. Então, dois elementos têm que existir dentro da person list, ou seja, então size aqui, e dois elementos têm que existir dentro da person set.
size. O objetivo aqui é que os dois estejam iguais, né? Vamos anotar aqui essa classe com um @teste. Beleza. Salvamos, tudo salvo. Vamos rodar esse teste unitário aqui. Bem simples, né? Vamos ver o que acontece. Opa, falhou o teste, hein? Olha, esperava 2 e tem atual 1. Onde que ele quebrou? Na linha 25. Opa, a linha 25 está testando a nossa lista de 7. Ué, mas por que ele não deixou inserir os dois objetos, sendo que são diferentes, né? Eu tenho uma instância 1 e tenho uma instância 2. Por conta do equals hashcode que é autogerado pelo Lambok aqui, pela notação @data. Olha só, por conta desse equals hashcode. Então aqui no meu teste, por mais que os objetos são instâncias diferentes, ele está considerando que os campos são iguais. Então ele está, ao inserir na lista de 7, ele determina que os objetos são iguais. Só que eles não são iguais. As propriedades deles sim, mas os objetos são diferentes. Então esse é um tipo de problema que pode surgir em algum contexto que você esteja trabalhando, e é um problema muito sutil que pode gerar aí um tempinho hábil para você debugar e investigar o que está acontecendo. Ainda mais se você está trabalhando com anotações como essas do Lambok, sem esse cuidado de saber o que essa anotação está trazendo, se você realmente precisa de tudo aquilo, né? Bom, esse aqui é um exemplo bem bestinha de um possível problema que você pode ter de equals hashcode ao trabalhar com @data, sem ter a noção disso. E um outro uso incorreto que eu vejo aqui nesse design é esse ao args constructor com o @data, da forma que está aqui. Por quê? A gente não definiu nenhum campo aqui como final. Então o que acontece? Para mim, existem duas falhas no processo aqui. Qualquer pessoa pode acessar o construtor padrão da classe e os campos podem ser modificados usando o set, que é gerado pela @data. O que para mim é uma combinação ruim, porque você cria um construtor com todos os argumentos, você está indicando aqui que você não pode ter uma pessoa sem ter o nome, sem ter o name e o last name. Porém, você deixa aberto para as pessoas modificarem as informações através dos métodos de set. Então, isso aqui para mim é um design ruim. Não faz sentido você ter esse tipo de construtor aqui. Por isso que faria mais sentido você remover ele, já que você está utilizando aqui apenas a notação @data. Esse é o segundo ponto. Então agora, mas qual que seria o ideal aí, uma boa prática de a gente estar implementando essa classe? Como eu falei anteriormente, vamos olhar para a classe, vamos ver o que realmente a gente necessita dela e vamos remover aquilo que não necessitamos. O que eu acho uma boa prática é não utilizar essas anotações como @data, que vem um grupo de anotações incorporadas a ela. Eu acho mais, digamos assim, mais visível, porque a gente coda para humanos, a gente não coda para máquina nem nada. Então, o outro dev que vai pegar esse código aqui, ele vai bater o olho e vai entender o motivo de você ter criado essa classe, se você separar as anotações de acordo com o que você necessita.
fica mais limpo o código, fica mais claro. Ou seja, aqui, por exemplo, eu anotaria ela com @argsconstruct, por exemplo. Se você necessitar, né? Opa, eu preciso que todos esses campos tenham um getter, por exemplo. Então, vamos fazer um delambok aqui. Isso aqui é só exemplo, viu, pessoal? Olha o tanto que a nossa classe ficou bem mais limpa. Então, aqui só tem código que realmente a gente vai utilizar. Então, a minha forma de criar um objeto é com um construtor com todos os argumentos e eu acesso as propriedades através dos gets. Mais nada além disso. Ederson, eu preciso aqui, cara, implementar aqui um toString. Beleza? Você vem aqui, coloca a anotação do toString, utiliza os argumentos necessários do toString para você fazer um override se necessitar, ou deixar como está o default. Aqui, para a gente, o objetivo é, olha, você bate o olho na classe e vê realmente o motivo dela. Olha, essa classe aqui tem um construtor com todos os argumentos, ela é acessada apenas pelos getters e ela tem um toString. Se você necessitar de uma anotação para um contexto específico, você vem aqui e anota a classe. Opa, essa classe aqui, cara, eu usei esse toString para um requisito de negócio tal, esse requisito teve uma mudança de cenário, não necessito mais do toString para essa classe. Vem aqui e remove. E mantém a classe sempre limpa. Isso é uma boa prática a ser seguida, que seria muito difícil você deixar a sua classe inteira com uma abreviação dessa, como @data, dentro da sua classe. Só para não quebrar o teste unitário lá, né? Deixa eu... Tá recompilando aqui, beleza. Então, esse é um primeiro ponto que a gente vê bastante aí. E um exemplo de boa prática é esse que eu acabei de citar. Sempre pensando em termos códigos limpos, códigos que realmente está sendo utilizado e sem manter um cemitério de códigos mortos, né? Bom, era isso. Essa parte que é uma notação bastante usada, essa @data. Queria demonstrar esse exemplo. Um outro exemplo aqui também que a gente pode fazer. Vamos apagar esse teste aqui para ele não ficar grilando com nós. Vamos lá. Outro exemplo que a gente vê muito. Então, vamos criar mais algumas propriedades aqui, só para título de teste. Cidade. Nossa, eu tô com um notebook aqui que eu tô desacostumado a digitar nesse teclado dele. Tô errando que nem doido aqui. Endereço. Estado. Sei lá. Postal code. Sei lá. Postal code. O que mais que eu posso colocar aqui? Colocar bairro, né? Tá bom. Só pra gente brincar aqui. A galera tem muito costume de vir aqui utilizar uma anotação do Lombok que vai gerar um construtor com todos os argumentos para ele do tipo final, que é o
Required Args Constructor, esse cara aqui. Só que para ele gerar esse construtor, todos os campos aqui têm que ser final. Ou seja, todas as dependências dessa classe têm que ser final. Vamos ver o que esse cara gera, para a gente falar dos problemas disso. Olha lá. Ele vai gerar um construtor com todos os campos, tá vendo? E todos os campos são final. Ou seja, isso aqui seria a classe concreta caso a gente fosse fazer na mão, né? Qual que é o problema disso daqui? Se a gente gerar uma classe do jeito que está aqui, sem nenhuma anotação do Lombok, fazer uma classe na unha mesmo, como está aqui, eu não tenho aqui instalado. Mas, primeiro ponto que a gente tem de problemas aqui. Cara, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 argumentos para o seu construtor, ou seja, a sua classe tem 7 dependências para a sua criação. Opa, isso aqui é um sinal de alerta para você. A sua classe provavelmente está fazendo mais coisa do que ela deveria fazer. Segundo ponto, isso daqui, se a gente gerar dessa forma, o sonar irá acusar a mesma coisa que eu estou dizendo. Então, o que a galera costuma fazer? Vir aqui e anotar essa classe com uma @requiredArgsConstructor. O que está acontecendo aqui? Por baixo dos panos, o Lombok está gerando aquela classe com aquele construtor e está passando por debaixo dos panos do sonar. Ou seja, o sonar não está pegando mais esse tipo de problema. Então, qual é o problema aqui? A gente tem um problema de ter muitas dependências para essa classe, provavelmente ela está fazendo mais coisa do que deveria. E a gente tem o desenvolvedor, seja por falta de conhecimento, seja por preguiça mesmo, de corrigir o alerta que o sonar vai emitir, ele vem aqui e anota a classe com @requiredArgsConstructor para passar por baixo dos panos do sonar. Então, esse tipo de coisa aqui é bem, digamos assim, é, é uma má prática, né? Muito que deixa a nossa classe muito ruim, porque por baixo dos panos a gente está omitindo problemas, né? E outra coisa, como a gente anota essa classe com essa anotação do Lombok e ela está passando por baixo dos panos do alerta do sonar, a gente tem, ao meu ver, um problema que é o framework tendo um papel determinante no nosso código de omitir alertas de problema que um sonar, por exemplo, bem configurado emitiria. Então, além do Lombok deixar nosso código muito acoplado, ele está passando por cima dos alertas de boas práticas que a gente tem. Esse aqui é um outro tipo de problema bem comum que a gente pega. Isso aqui é muito utilizado na camada de controller de um projeto que tem HTTP Web. Então, principalmente usando Spring, a galera vai lá, coloca aquele tanto de dependências aqui e pá, anota a classe como isso daqui. E aí gera por baixo dos panos na compilação um construtor monstruoso, né? Ou seja, a classe faz até o bife do almoço, né? Digamos assim. Bom, esse aqui é um outro problema bem comum. Problema não, né? Uma má prática, né? Porque funciona, mas funciona a que preço, né? Vamos voltar aqui ao estado original, né? Voltando à definição aqui da gente termos anotações do Lombok, que de fato você realmente utiliza, você não ter códigos mortos na sua aplicação, a gente vê também
em alguns projetos, a galera vindo aqui e anotando direto na classe aqui, por exemplo, cara, toda essa classe aqui eu quero um método getter. O que que acontece aqui? Beleza, você realmente vai precisar de get para todos os campos que você vai trabalhar? Preciso, vou utilizar todos os campos. Beleza, então está corretamente aqui, @getter. Casos que eu já peguei. Um exemplo. Às vezes, cara, o cara criou esse objeto e realmente utiliza, sei lá, esses três últimos campos aqui, ó, o state, postal code e o district. E ele vem aqui na classe e anota ela como @getter, ou seja, aqui ele vai gerar um getter para todo mundo, sendo que o cara precisa apenas para esses três campos. Então o que que vai acontecer? Esses outros aqui é um código morto que não é utilizado. Então, qual que é o sentido dele estar aqui, né? Ah, mas isso aqui vai precisar uma hora, então já está anotado. Isso aqui não interfere em nada não, não vai dar erro, não vai dar nada. Beleza, não tem problema. O problema é, a gente tem que sempre pensar, deixarmos o nosso código limpo, sem códigos mortos, que não tem necessidade nenhuma. Isso ao longo do tempo, você vai, para que, digamos assim, né? Para que você vai fazer sua aplicação gastar mais bytes assim por coisas que você não utiliza? E detalhe, novos códigos são novos bugs que podem surgir. Então, qual que é a necessidade disso, né? Vamos fazer um exemplo aqui de que a gente precisa utilizar apenas esses três campos do get e os outros não, eles são usados em outros contextos. Por exemplo, aqui eu estou na minha regra de negócio aqui, eu preciso de um toString dessa classe, por exemplo. A pessoa vem aqui, anota toString e não utiliza os métodos getter, por exemplo. Olha o que que vai gerar aqui. Ah, cara, eu estou implementando uma regra aqui que eu vou utilizar o toString aqui para apresentar informações da classe, sei lá, num arquivo de texto que eu estou desenvolvendo, mas eu vou ter que, para me criar esse arquivo de texto, eu vou ter que buscar informações utilizando o estado, postal code e o distrito. Então, eu preciso dos gets apenas para esses campos. Então, aqui é a classe que ela foi gerada, ele utiliza o get apenas para esses campos e tem um método toString para ele utilizar lá na frente. Cara, qual que é a ideia aqui? Se eu realmente preciso de um método get apenas para esses três campos, eu vou anotar ele apenas nos campos que eu preciso. Opa! Eu vou vir aqui. Vou vir aqui. E vou vir aqui. Tenta saltar um linha aqui. Olha aí. Vamos fazer o delambok aqui. Olha o tanto que ficou mais simples a nossa classe. Olha, eu tenho um método toString que eu vou utilizar para me imprimir num arquivo de texto todos os valores. Mas eu preciso de uns gets apenas desses campos aqui para me utilizar num filtro de pesquisa. Os outros eu não preciso de get set para eles. Então eu vou remover, não preciso deixar na classe inteira. Esse é um outro exemplo de uma boa prática ao utilizar as anotações do Lambok. E eu vejo também que é muito cultural, pessoal. A galera sempre pensa, ah, isso daí é besteira, cara. Deixa aí, uma hora precisa, sabe? Não tenha o cuidado com o código, né? De termos um código mais limpo, um código mais testável, um código que tem realmente aquilo que ele precisa para executar a sua função e etc, né? Então é isso, pessoal. Um outro cenário também, gente, que a gente pode discutir aqui, é a anotação do Lambok para a gente trabalhar com objetos imutáveis, que é o @value. O
que esse cara está falando para nós aqui? Ele herda todas as anotações, ele é uma arroba data para imutável, ou seja, ele vai herdar todas as anotações que o arroba data tem, né? Ele vai herdar tudo, exceto o arroba setter, ou seja, já que é imutável, ele não vai permitir você alterar o valor das propriedades. Então ele herda tudo, menos o set. E além de gerar todas as anotações que o arroba data gera, exceto o set, a, a, ela também transforma todos os atributos dessa classe como um final, inclusive a classe, né? Então vamos ver como que fica é, o código da classe concreta que é gerado aqui. Bom, como a própria anotação diz, a classe é anotada como final, os campos como final, o construtor com todos os argumentos dos campos, com o argumento dos campos, os gets aqui, olha, o equals e o hashcode e o toString. Cara, beleza, aqui eu tenho uma classe imutável que eu posso utilizar, mas, cara, eu realmente preciso desse tanto de código para essa classe? Eu preciso desse toString? Eu preciso desse equals e hashcode? Saca? É esse tipo de provocação que você tem que ter na hora de utilizar uma anotação. Porque, voltando àquele princípio que eu acho que que eu prefiro e considero uma boa prática de você ter as anotações separadas aqui, de acordo com a sua necessidade, a gente pode ter esse mesmo recurso do arroba _val utilizando outra anotação do Lombok, que é os fields default. E a gente vem aqui e marca todos eles como true, ou seja, todos esses campos aqui eu estou definindo que o padrão deles são final. Aqui ele vai reclamar porque ele precisa de um construtor com esses parâmetros. Então, se todos os meus campos são final, qual que é o construtor que eu posso usar aqui? Required args constructor. Beleza? Vamos ver como é que ficou a nossa classe agora. Olha só. Eu tenho todos os campos como final e tenho o meu construtor com esses campos. Eu posso voltar aqui ainda, olha. Eu quero acessar todos esses campos. Eu preciso acessar todos eles. Então eu venho aqui direto dentro da classe e anoto ela como @getter. Se eu não precisar de todos eles, eu anoto apenas o que eu necessito. Então você vem aqui, vamos fazer novamente. Olha só. Temos todos os campos como final, temos um construtor com todos os campos e apenas os getters para acessar os campos. Olha o tanto que a nossa classe ficou mais limpa. Sem aquele tanto de código autogerado que não tem necessidade nenhuma para a utilidade nossa. Então, voltando aqui, pessoal, o objetivo aqui não é criticar a utilidade das anotações, como @data, @value, etc. O objetivo aqui é utilize exatamente o que você precisa. Não use anotações que vão gerar código que você não usa, né? Esse é o intuito aqui. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que é uma outra anotação muito utilizada aqui, que é o @builder. Eu gosto muito da anotação, mas a galera também usa muito ela à torta e à direita, digamos assim. Nossa, tá passando uma moto aqui fazendo um barulheiro. A gente vê muito esse cenário aqui, ó. @data, @builder, ou já visto aqui, cara, acredita se quiser. @envelop, saca? Qual que é o problema da gente... Problema não, né? Qual que é uma prática, assim, ruim da gente
ruim não, vamos falar da prática boa, né? Da gente utilizar o arroba builder. O arroba builder, ele foi feito para você construir objetos, digamos assim, complexos, né? Ou seja, aqui a gente tem 7 campos. Vamos supor que a gente tem aqui, vamos supor que esse objeto nosso é um, sei lá, um DTO que está vindo de uma view, chamando um endpoint, e aqui tem mais N campos aqui embaixo. N fields. N campos aqui embaixo. Então, se você, ou se esse objeto é um objeto de resposta, por exemplo, e tem esses N campos aqui embaixo para você criar, o arroba builder facilita muito. Porque você não tem que chegar aqui e criar, por exemplo, Pearson igual a new, Pearson, e passar todos aqueles campos aqui no construtor, saca? Como obrigatórios, né? E etc, e etc. A gente trabalha com ele bem mais legível, só que o arroba builder, ele tem, ao meu ver, um problema de, digamos assim, de entendimento de quem está trabalhando com ele. Porque você tem que tomar cuidado do seguinte ponto: o arroba builder pode criar objetos inválidos. O que é um objeto inválido? Olha, cara, no meu contexto, todos esses campos aqui, ó, são obrigatórios para ser criado um objeto Pearson. E você está trabalhando com o arroba builder, não faz sentido, porque o arroba builder ele vai permitir que você crie, não sei se vai dar para exemplificar aqui, mas o que ele vai fazer, ó, Pearson ponto, aqui não vai dar para me fazer não, né? Deixa eu criar aqui uma outra classe de teste unitária aqui só para a gente brincar. Beleza. Teste. Pearson igual Pearson ponto builder. E aí aqui você vai criar os campos que você quer lá, ó. Last name, teste, name, teste e state. Teste. Beleza, construí meu objeto. Se o seu contexto eu tenho que ter todos esses campos são obrigatórios aqui para a criação do meu objeto, são obrigatórios serem informados, e você está utilizando o builder, aqui você está tendo um objeto inválido, que provavelmente vai quebrar em algum local da sua aplicação, caso você não tenha uma programação defensiva quanto a isso, né? Mas em termos de boas práticas, não faz sentido você utilizar o arroba builder para esse cenário, né? Faria mais sentido aqui você ter um arroba ao args constructor, né? Porque aí sim você criaria aqui new person, e aqui sim você passaria todos os campos que são obrigatórios no seu construtor, né? Então o arroba builder ele é mais indicado e mais coerente você utilizar em projetos que tem em classes do tipos complexas, né? Ou seja, que tem N campos aqui que precisam ser informados, sem se um campo for não informado, não tem problema, se é opcional, se é obrigatório. Então isso facilita muito. Um exemplo disso é um objeto de resposta para uma chamada de view, de uma chamada HTTP e etc. Então a gente vê muito isso aqui.
também. Já vi isso aqui, esse conjunto aqui, ó. É, digamos assim, é muito incoerente, cara, né? Além de gerar esse tanto de anotações, esse tanto de código aqui, cara, é incoerente, porque você vai bater, olha o tanto de código que ele gera. Você vai bater o olho aqui e não vai entender. Olha, o cara tem um construtor do Lambok aqui, um arroba builder, tem um construtor com todos os argumentos e tem uma anotação arroba data aqui. Não faz sentido, né? Você fica confuso na utilidade do objeto, né? Então, esse é um outro ponto aqui também de cuidado que a gente deve ter, né? Para termos um código mais elegante, digamos assim. Bom, pessoal, eu acho que eu passei nos pontos aqui que eu queria ter passado. O objetivo aqui não é mostrar todas as notações do Lombok, todas as más práticas, etc. Eu apenas foquei naquilo que eu vejo sendo nas anotações mais utilizadas do Lombok em alguns projetos que eu já vi e também as más práticas que a galera utilizam aí, é, essas anotações. A gente tem que ter a, a ideia que o Lambok é apenas uma ferramenta que facilita o nosso dia a dia, né? Ela não fornece nenhuma ajuda, digamos assim, ou suporte para a gente de alguma arquitetura assim de código limpo, né? Como Clean Code, etc. Arquitetura não, né? De alguma metodologia de Clean Code aí para termos um código mais limpo, mais coeso, né? Se o código limpo e os princípios de design da sua aplicação não fossem tão importante, cara, já está errado, né? Porque errado não, né? Já a sua aplicação já vai nascer bem difícil de lidar ao longo do tempo, né? Então, o objetivo é isso. Vamos seguir as boas práticas. Use apenas os recursos que são realmente necessários no seu contexto e evite ter esse tanto de anotação redundantes às vezes no seu código, gerando ainda mais código que você não vê, mas gostando ou não, eles estão ali. Beleza? Valeu, pessoal.